Galera, essa mensagem ela é muito importante, vinda diretamente de Jesus. Então, fica até o final, faça esse evangelho, pega o seu copo de água e vamos juntos ouvir esse maravilhoso evangelho, tá bom? Vamos começar logo com uma prece e já seguir em frente. Senhor Jesus, abençoe a todos esses nossos amigos que estão realizando esse evangelho, tanto em suas casas como nos seus trabalhos, dentro dos seus carros, não importa onde. Abençoe também esses espíritos benevolentes que vêm auxiliar esses encarnados e também aqueles espíritos que necessitam de ajuda. Vamos iniciar o nosso evangelho agora, que assim seja. Bom, a parábola que eu vou falar hoje, eu não vou ler a parábola para não ficar muito longo, mas basicamente os fariseus perguntam para Jesus, né? Se eles vão ter a salvação, etc., se eles vão ter penalidades, e ele fala assim: se vocês fossem cegos, vocês não teriam penalidade, mas vocês não são cegos, então vocês são, vocês veem, mas não entendem, mas não aplicam. O que ele quer dizer com isso, né, na realidade? Em muitos pontos Jesus fala isso. Aqueles que recebem muito, ou aqueles que recebem a palavra do Evangelho, do Espiritismo e a verdade, eles serão cobrados pelo seu resultado. Quando ele fala assim, vocês não são cegos, quer dizer o quê? Se vocês não tivessem, se aqueles fariseus, que hoje a gente pode aplicar, que também seriam como nós, espíritas, né? Não que os fariseus teriam espíritas, na verdade é assim, aqueles que seguiam a Jesus recebiam a palavra verdadeira. Os fariseus também e os espíritas de hoje também. É isso que a gente pode dizer que nos parecemos com eles. Então, todos esses receberam a palavra de Jesus, receberam o evangelho, receberam a verdade pelo espiritismo, né? E os fariseus, que eram um povo da época, eles não aplicavam. Então Jesus fala assim: se vocês fossem cegos, tudo bem, vocês não teriam as responsabilidades, mas vocês não são cegos. Se eles não tivessem nível evolutivo suficiente, ou entendimento, ou não recebessem a verdade que a doutrina do amor, digamos assim, eles não seriam responsáveis pelo que eles deveriam fazer. Mas aquele que recebe maior conhecimento, que tem maior nível evolutivo, que tem maior informação, que tem maior campo de ação, ele é muito mais responsável pelos seus atos, entenderam? Então nós espíritas seremos muito mais cobrados se não fizermos a nossa parte, se não divulgarmos o espiritismo, se não vivenciarmos a reforma íntima, se não compreendemos e vivemos como um espírita, não necessariamente um espírita, porque o cara pode não ter religião, o cara pode não ser espírita, o cara pode ser evangélico, desde que ele entenda a palavra de Jesus e aplique no seu dia a dia, ele está fazendo certo, entendendo? Então é diferente, você não pode chegar para um índio que não sabe nem quem é Jesus e falar assim, pô, esse cara não está aplicando de forma correta, ou então sabe muito pouco, e ele vai ter penalidades por isso. Porque ele não recebeu a informação. Ou ele talvez não esteja no nível evolutivo a ponto de ter esse conhecimento. Então, tanto as penalidades como os méritos, os débitos e etc., tudo vai depender muito do nosso nível evolutivo e do nosso entendimento. Entendeu? Aquela pessoa que não está preparada para entender essas questões, ela vai ser muito menos cobrada do que aquele que está preparado e deveria aplicá-lo, entendeu? Quanto mais você recebe, maior a sua responsabilidade. E por que eu quis dar ênfase nisso? Porque nós espíritas somos muito abençoados de receber essa doutrina, de receber essas informações que foram assim muito bem estruturadas em livros por Allan Kardec. Depois a gente recebeu maravilhosos livros por Chico Xavier, de vários espíritos, livros esses que, tem conteúdos fantásticos, que quando você lê um livro desse, se você lê Nosso Lar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então,
recebendo todas essas informações, obrigatoriamente nós devemos ser trabalhadores de Jesus. Nós devemos espalhar o Espiritismo, nós devemos fazer o bem, porque isso faz a diferença na vida das pessoas. E se a gente não está aqui por um motivo é esse, o que vai ser benefício para todos se você recebe as informações e fala, pô, legal, gostei, mas não aplica, né? Que mérito você vai ter com isso? Nós estamos num planeta de prova e expiação, onde existem níveis evolutivos diferentes, espíritos muito inferiores, espíritos como Chico Xavier, certo? E o maior propósito nosso aqui, além da reforma íntima, além da mudança interior, de largar vícios, de largar as coisas ruins e buscar as coisas boas, as coisas certas, é você também fazer a propagação do Espiritismo, porque com isso você melhora a vida das pessoas. Graças a Deus, quando eu encontro as pessoas na rua, e eu encontro muito, elas falam assim, Eduardo, seu canal mudou minha vida. Você mudou minha vida. Não fui eu, né, na verdade. Óbvio que não. E nem as informações eram minhas. Eu peguei o Evangelho, peguei as coisas dos Espíritos, deixei um pouco mais fácil de entendimento, coloquei no YouTube. E a pessoa começou a assistir e mudou a vida dela por isso, não é? E isso é muito bom, porque essa é a ideia. A ideia não é aparecer no YouTube, aparecer nos podcasts, não. A ideia é a gente fazer essa revolução baseada nessas leis morais maravilhosas que Deus nos deixou, para que as pessoas encurtam o tempo de evolução delas e cresçam rápido espiritualmente. Então eu acho isso muito, muito legal. E eu chamo a atenção de vocês para que vocês também sejam os divulgadores do Espiritismo, os divulgadores da palavra verdadeira dentro das suas potencialidades, ou seja, às vezes as pessoas me falam, pô, mas eu quero uma missão dentro do Espiritismo e tudo. Pô, a missão de Chico Xavier mudou a humanidade. Mas às vezes a sua missão é mudar a vida de 2, 3 pessoas. E tá ótimo, é isso que você tem que fazer. Então quando você leva o Espiritismo para a pessoa e a pessoa entende e adentra dentro disso, ela vai mudar a existência dela. E isso é bom porque muitas pessoas mandam mensagem para mim e falam, Eduardo, eu ia me matar, não me matei por causa dos seus vídeos, porque eu mudei bastante, eu parei de usar droga, eu parei disso e daquilo. E se você conseguir modificar uma pessoa, você já está fazendo um bem absurdo para essa pessoa, e ela consequentemente vai acabar modificando outras pessoas. Então a gente vê hoje na humanidade que nós temos, as pessoas compartilham tantas coisas bestas, né? Aí começa material de pornográfico, de xingamento, de coisas que não vão agregar em nada na vida das pessoas. Pelo contrário, ao invés de agregar, vai fazer mal, né? Hoje em dia eu fico um pouco de cara com isso. Você vê a política, a galera tá desesperada compartilhando um monte de coisa, nem me importa partido A, B, político A, B, só que nunca compartilha nada do Espiritismo. A pessoa fala assim, não, por exemplo, conheço uma pessoa que ela tem bastante seguidor no Instagram, e ela falou assim pra mim, não, eu gosto muito das coisas que você fala, Edu, mas assim, eu tenho medo de compartilhar e as pessoas ficarem meio assim. Só que agora essa pessoa tá compartilhando um monte de coisa de partido político. Então o que adianta, né? Com certeza ele vai ganhar um monte de inimizades, mas então você percebe, para ele compartilhar as coisas de partido político vale a pena, ele considera. Mas compartilhar as coisas do Espiritismo para um cara que acessa milhares de seguidores, tá? Ele considera que não. Eu acho isso um absurdo, porque a verdadeira missão nossa aqui como humanos no momento é fazer com que a vida das pessoas melhore, mas não é melhorar falando assim, ó, vou te dar um alimento porque você está passando fome, isso também, claro, mas é fazer essa mudança da reforma íntima. E eu falo para vocês que essa é a caridade mais importante. Por quê? Quando você tem uma expiação para passar, então vamos fazer um exemplo, Joãozinho está lá, ele tem que passar uma expiação, vem alguém e ajuda ele, resolveu a expiação dele? Não, não resolveu. Ajudou só aquele que o ajudou. Aquele que ajudou ganhou mérito. O Marcelinho foi lá e ajudou ele. O Marcelinho ganhou mérito, ganhou muitos pontos com a espiritualidade, ajudou ele mesmo em vários fatores.
Mas a expiação do Joãozinho vai continuar. Então, o Joãozinho era para passar fome, o Marcelinho foi, ajudou ele. Pro Joãozinho não vai mudar nada, porque ele vai ter que passar pelo processo. Agora, se você leva o espiritismo pro Joãozinho, leva as coisas boas para ele, e ele se modifica internamente, aí sim você ajudou ele. Porque pela mudança dele, os bons espíritos falam, pô, Joãozinho, ele fez a mudança, ele está realmente encarando a vida de outra forma, então vamos fazer o seguinte, ele não precisa passar por uma expiação tão complicada, vamos diminuí-la. Então, na verdade, se você parar para pensar e parar para ver, a verdadeira e única caridade é quando você muda o cara moralmente, porque você mudando ele moralmente, ele vai se modificar internamente e ele vai receber os méritos. E ele também, por consequência, vai acabar mudando outras pessoas. Em vez de fazer o mal, ele vai fazer o bem. Então vocês estão entendendo o tamanho que é essa questão de você conseguir fazer a distribuição do material verdadeiro e necessário para as pessoas certas? É muito importante. Aí tem gente que fala, Eduardo, mas as pessoas não estão preparadas para o espiritismo. Eu concordo muito, a maioria, na verdade, não estão preparadas para o espiritismo. Mas quando você manda algum vídeo, por exemplo, que você percebe que não é tão espírita, que dá para você fazer a pessoa ver, porque eu convivo com algumas pessoas que convivem com outras. Eu já nem convivo muito com quem não acredita no espiritismo e tal. Não é nem porque, é porque não quero. Eu prefiro não conviver. Nem fico tentando provar nada para ninguém, entendeu? Eu sempre dou recado do anjo da guarda, os recados são precisos, de coisas que não tinha como eu saber. Mas agora, quando eu vejo que a pessoa está duvidando, eu nem gasto meu tempo, entendeu? Porque cada um faz o que quiser da vida. Mas eu sempre dou a possibilidade. Então, por exemplo, quando eu vejo que eu tenho um vídeo lá no meu canal que não é tão espírita assim, que aborda outros temas também, que eu acho que uma pessoa que não é espírita pode gostar, eu mando para a pessoa. Porque vai que naquele dia ela assiste 2, 3 vídeos. Isso é o suficiente para modificar alguns pontos da vida dela. Então tem muita gente que fala assim, pô, nossa, bom, a gente tem vários tipos de seguidores. Tem aquele que está seguindo há anos, super raiz. Tem aquele que vem, assiste uma porrada de vídeo e depois sai. Porque às vezes eu falei alguma coisa que ela não gostou, porque eu falo a verdade, né? Aí depois de um tempo volta de novo. Tanto faz para mim. O importante é, se a pessoa vem, assiste 20 vídeos meus e depois nunca mais volta, com certeza aqueles 20 vídeos dela, que ela assistiu, vai mudar ela em alguns aspectos. E é isso que é importante. Ela não continuou no espiritismo? Não continuou. Mas pelo menos ela adquiriu um conhecimento, que é um conhecimento verdadeiro, que vem do mundo dos espíritos elevados, que Jesus que providenciou. Quando ele fala lá no Evangelho de João que ele vai enviar o Consolador prometido, e ele realmente enviou. Então essa é a verdadeira questão. Eu não estou dizendo que as pessoas devem esquecer política, esquecer futebol, esquecer piadinhas, esquecer todas essas coisas que a gente compartilha no Instagram, coisa e tal. Mas eu estou dizendo que é importante, quando você vê alguma coisa boa, principalmente no meu canal, você compartilhar, você mandar para as pessoas, você colocar. Não tem que ter vergonha, não. Porque Jesus fala que aquele que que tiver vergonha de Jesus, também, Jesus não vai fazer nada quando precisar de ajuda, né? Então é isso, galera. Vamos encerrar o nosso evangelho. Agradeço ao Mestre Jesus pela oportunidade, que todos os nossos amigos que estão realizando esse evangelho, seja ao vivo, seja depois, possam ter um excelente final de dia, final de semana, se é o caso, e da semana. Agradeço aos bons espíritos que aqui vieram para auxiliar, que assim seja. Galera, encerrou o evangelho, vocês podem tomar a aguinha de vocês. Eu quero que vocês coloquem aí embaixo se você divulga o evangelho mesmo, se você tem feito esse tipo de coisa, ou divulga algum material nosso. E é isso aí. Se você faz isso sim ou não, se você faz isso muito, pouco, não esquece de deixar o like, obviamente, e de seguir a gente. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.